bem, pessoal, vamos começar mais uma aula aqui do Ideia Cursos, falando sobre o assunto fotossíntese, um assunto que vai ser bem abordado no vestibular, já que nos vestibulares anteriores não caiu esse assunto. Esse processo é comum aos vegetais e esse assunto de vegetais e botânica ele vai ser um assunto cobrado no Enem. Por quê? Porque não caiu nos anos anteriores. Então, se não caiu nesses anos anteriores e cai pouco, o Enem provavelmente pode colocar essa questão nas suas provas. Como vemos aí no slide, a fotossíntese ela vai ser importante para os vegetais. Por quê? Porque ela vai acometer a produção de glicose. E daí então, pessoal, professor, mas por que a produção de glicose? Vocês vão ver ao continuar da aula. Nesse próximo slide, vamos ver a música. Pessoal, cada musiquinha dessa é importante que dentro do banheiro, onde vocês estiverem, vão cantando, porque vai servir muito para vocês no vestibular. E daí, então, pode ser uma questão dessa que vai fazer a diferença para vocês nessa prova do Enem desse ano. Vera, olha para mim, para a fotossíntese aprender assim. Venha, vamos cantar para cumba, cumba, para esse assunto logo decorar. A fase clara, fotoquímica é chamada, pela clorofila a luz é captada. Usa a água, liberando o O2. Fosforilação forma ATP depois. A fase escura é o ciclo das pentoses. Usa CO2, hidrogênio e ATP para fabricar logo a glicose. 6H2O vai liberar também. Oh, Vera, Vera, olha pra mim, olha, para a fotossíntese aprender assim. Venha, vamos cantar, para esse assunto logo decorar. Então, pessoal, essa é a música para a fotossíntese. A partir daí, vamos para o primeiro slide. Então, pessoal, as etapas da fotossíntese, como vocês veem no slide, elas são compostas por duas fases, a fase clara e a fase escura. Daí, então, pessoal, a fase clara, fotoquímica é chamada. Pessoal, se é fotoquímica, ela realiza um processo químico. Foto quer dizer luz, a partir da luz de quem? A luz do sol, é claro, a luz solar é quem vai impulsionar a primeira fase, que é a fase clara. Daí, então, vamos para o quê? Para a próxima fase. Veja só, fase clara, fotoquímica é chamada. Pela clorofila, a luz é captada. Pessoal, o que é clorofila? Clorofila vai ser o pigmento verde que estão nas plantas. Esses pigmentos, eles constituem alguns pigmentos que são chamados de pigmentos antena. E esses pigmentos antena vão fazer o quê? Vão captar a luz do sol. Pessoal, o que é que a antena faz na sua casa? Esses pigmentos, a antena, ela vai captar alguma coisa, algum sinal. Esses pigmentos antena também captam os sinais, mas o sinal da luz do sol. Daí então a fase clara, fotoquímica, é chamada. Pela clorofila, a luz é captada. Então vamos para a próxima estrofe. Usa a água liberando o O2. Fosforilação forma ATP depois. Então, para você aprender o básico de fotossíntese, se você quer aprender mais, venha para o Ideia. Daí então, pessoal, usa a água liberando o O2. Fosforilação forma ATP depois. Então, se ele usa a água e libera o O2, o que é que acontece? A fotólise da água. E a fotólise da água o que é a fotólise da água? Lise quer dizer quebra, foto na presença de luz. Então, a presença da luz solar vai fazer com que ocorra a quebra da molécula de água. E essa quebra da molécula de água vai acometer em quê? Vai acometer em alguns compostos, que são o hidrogênio e o oxigênio. Esse hidrogênio e oxigênio para onde vão, professor? Vamos dar uma olhada na música.
A fase clara fotoquímica é chamada. Pela clorofila, a luz é captada. A luz foi captada, então o que é que acontece? Vai ocorrer a fotólise da água. Se ocorre essa fotólise da água, ele vai estar liberando H2 e O2. Mas pessoal, como eles vão estar liberando esse H2 e O2? Esse H2 e O2 vão estar liberando através da quebra dessa molécula de água que está entrando nas plantas. Vê só. Se está entrando na planta a molécula de água, como mostra aí no slide, vamos ver o slide. Então, se está acontecendo a absorção da molécula de água nas plantas, o que acontece no tilacoide? Esse tilacoide vai ocorrer a primeira fase da fotossíntese, que é a fase clara. Daí, então, o que acontece? Vai ocorrer a fotólise da água, liberando o quê? H2 e O2. Ah, professor, mas primeiramente é liberado o quê? Vai ser liberado o O2, como vocês veem aí no slide. Usando a água, liberando o O2 na primeira fase, que é chamada de fase fotoquímica. Pessoal, preste atenção. Uma carroça anda sem seus cavalos? Acredito que não, né? Então, veja só, é preciso de carreadores biológicos para poder ocorrer o quê? A entrega de uma molécula para a próxima fase. No entanto, nós estamos falando de fotossíntese, é preciso que ocorra o quê? O carreador biológico NAD. E esse carreador biológico NAD, ele vai precisar de quê? De energia. Pessoal, fosfato é energia. Então, pessoal, quando eu quero fazer uma molécula de ATP, eu faço o quê? A molécula vai se juntar a ADP mais P para formar adenosina trifosfato. E essa adenosina trifosfato é que vai dar o que? Energia. E daí, então, vamos ver o seguinte. Se está liberando o que? O NAD, que vai ser um carreador biológico, esse NAD vai se juntar com a próxima molécula da fotólise da água. Lembram? Se ocorreu a fotólise da água, liberou O2 e hidrogênio. Pessoal, por isso que nos seus livros vocês vêm carregando para a fase em escuro, que é a próxima fase, o NADPH2. E esse NADPH2 vai ser um carreador que vai levar o hidrogênio para a próxima fase, que é a fase em escuro. Daí então, vamos ver o seguinte. A fase clara fotoquímica é chamada. Pela clorofila, a luz é captada. Usa a água, liberando o O2. Fosforilação, forma ATP depois. Ah, professor, que palavra escabrosa é essa? Fosforilação. Fosforilação nada mais é do que o seguinte, pessoal. Se vocês têm ADP, ADP seria o quê? ADP, adenosina difosfato. Quantos fosfatos você tem aí? 2. Então, se você quer formar energia, que é o adenosina trifosfato, é importante que você coloque o quê? Imprescindível que você coloque um fosfato a mais. Então, a soma de um fosfato ao ADP vai se chamar de fosforilação cíclica. Por quê, pessoal? Vamos dar uma olhada. Fosforilação ou fotofosforilação, porque está ocorrendo na fase o quê? Clara. Então, essa fase clara vai receber, então, o ATP, que é a junção de ADP mais P, adenosina difosfato mais fosfato, levando o ATP, lembrando que também está carregando pelo NAD o H2 também, e vai se juntar a uma molécula de CO2 que também vai entrar. Vejam a música. A fase escura é o ciclo das pentoses. Usa CO2, hidrogênio e ATP. Pessoal, acabamos de falar o seguinte, que o que é que está levando para a fase escura? A fase escura está levando o quê? O hidrogênio, que é proveniente de quê? Da fotólise da água. Daí então vamos ver o seguinte, ainda está levando o que mais? O ATP, que é proveniente de quê? Da fosforilação que está ocorrendo na fase clara. Daí então que está levando mais? O CO2, ou seja, ele está entrando o CO2 para ser quebrado num ciclo que é chamado de ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin. Daí então esse ciclo é chamado de ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin.
para ser liberado o que? Moléculas de água. A fase escura é o ciclo das pentoses. Usa CO2, hidrogênio e ATP. Para fabricar logo a glicose. Então, o que é fabricado nesse ciclo de Calvin? Nessa fase escura. Essa fase escura é fabricado a glicose. E daí, então, nós temos o processo geral da fotossíntese. Com o slide, vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar a música. Vera, olha pra mim, para a fotossíntese aprender assim. Venha, vamos cantar para esse assunto logo decorar. A fase clara, fotoquímica é chamada, pela clorofila a luz é captada. Então vê só, a fase clara, fotoquímica é chamada foto de luz, químico, um processo químico quebrando o que? A água, a presença da luz do sol, realizando a fotólise que já falamos anteriormente. Daí então vê só, usa a água liberando o O2, fosforilação forma ATP depois. Então pessoal, vê só, o que é que acontece? Usar água liberando o O2. No slide você pode ver nitidamente que está usando a água, ele capta a água para liberar o O2. Daí então, fosforilação forma ATP que vocês estão vendo que está indo para a fase em escuro. Então, vê só, o que é que acontece? A fase escura é o ciclo das pentoses. Usa CO2, hidrogênio e ATP para fabricar logo a glicose. 6H2O vai liberar também. Então, pessoal, preste atenção. Vamos lá. No slide vocês veem nitidamente que o que está indo para a fase 2 vai ser o quê? Vai ser justamente o hidrogênio que está sendo carregado pela molécula de NAD, mais o fosfato. A partir daí vem também o ATP, que foi juntado através da fosforilação ou da fosforilação cíclica na fase clara. E vem o CO2 que está sendo incorporado à fase escura. E daí então essa fase escura pode receber também o nome de o que? Ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin. Daí então liberando água e formando a glicose, claro. Vejam aí no slide que isso daí vai ser extremamente importante para as plantas. É um processo que é extremamente nítido. Então, pessoal, como vemos o seguinte, na fotólise da água ocorre a quebra da molécula de água. Vocês veem aí a quebra da molécula de água. E essa quebra da molécula de água vai produzir elétrons. Esses elétrons vão também o que? Produzir o O2. Está sendo liberado H+, e O2. Preste atenção. Então, esse H+, e esse O2 vão ser o que? Vão ser o oxigênio que vai ser liberado ainda na fase clara, ou seja, usando a água e liberando o O2. E esse hidrogênio aí que está na tela, ele vai ser carreado pela molécula de NAD. Daí, então, NAD mais fosfato mais H2, levando esse composto para a fase escura. Então, vemos aí 2NADP. Então, vamos estar levando 2NADPH2 para a fase escura. Esse processo é chamado de fotofosforilação. Pessoal, nesse processo de fotofosforilação, a gente vai ver o seguinte, que o ADP é a adenosina de fosfato, como eu já disse a vocês, que juntando com o ATP vai gerar o que? ATP, gerando então ADP mais P, gerando ATP. Então esse ATP vai ser energia, mas por que ele vai precisar de energia na fase escuro? Pessoal, como o próprio nome diz, é fase escuro. Existe alguma energia para poder impulsionar na escuridão? Não. Então o que é que acontece? O ATP ele entra como energia para impulsionar os processos metabólicos do ciclo de Calvin.
Então vamos ver uma questão. Essa questão poderia muito bem ter caído no Enem, foi uma questão publicada pelo G1. A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes, a energia solar é convertida em energia química, que juntamente com água e gás carbônico é utilizada para a síntese de compostos orgânicos, carboidratos. Pessoal, lembrem-se que é formado o quê? C6H12O6. Se ele tem 6 carbonos, ela vai ser uma hexose. E daí então, essa hexose vai ser um carboidrato do tipo monossacarídeo. E o carboidrato ele vai dar o quê? Vai dar principalmente energia. A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando CO2 para a atmosfera e água para a célula por meio da respiração celular. Além disso, grande fração de recursos energéticos do planeta produzidos tanto no presente, biomassa, como em tempos, combustíveis fósseis, é resultante da atividade fotossintética. As informações sobre obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e respiração descritas no texto permitem concluir que o CO2 e a água são moléculas de alto teor energético. Pessoal, preste atenção. Ele é composto de alto teor energético por quê? Pessoal, a água, o CO2 ele vai ser o quê? Vai ser obtido na fase em escuro. Então ele não vai ter processo energético nenhum para poder o quê? Ter essa energia toda que a questão fala, esse fator energético. Então, questão falsa. Vamos dar uma olhadinha na letra B. Os carboidratos convertem energia solar em energia química. Pessoal, preste atenção. O processo é fotoquímico, concordo com vocês. Foto, luz. Então, o processo químico a partir da luz do Sol. Então, os carboidratos convertem energia solar em energia química. Pessoal, são os carboidratos que convertem energia solar em energia química? Não. Concorda comigo? Quem vai pegar essa energia solar, quem vai captar essa energia solar, vai ser o quê? Vai ser a clorofila, o pigmento verde. Então, pessoal, a fase clara, a fotoquímica é chamada pela clorofila, a luz é captada. Eu não me lembro de clorofila ser um carboidrato, então questão o quê? Falsa. Daí então vamos para a letra C. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. Se todos os seres que começaram são o quê? Autótrofos, então esses seres autótrofos, eles produzem seu próprio alimento. Nós que somos heterótrofos, nós precisamos de alimento para poder o quê? Viver. Então veja só, os seres autótrofos, para prover a Terra, então a vida nessa Terra, é preciso da luz do Sol. E essa luz do Sol está bem evidenciada na música, na primeira estrofe, onde diz o seguinte: a fase clara, fotoquímica é chamada, pela clorofila a luz é captada. Então a luz de quem? Do Sol. Então o Sol é quem impulsiona a energia para poder ocorrer vida na Terra. Preste atenção, questão certa, letra C. Mas vamos dar uma olhadinha nas próximas questões. O processo respiratório é responsável pela retirada de carbono da atmosfera. Pessoal, inspiramos o quê? Oxigênio. E expiramos o quê? Gás carbônico. Concorda comigo ou não? Então, se inspiramos oxigênio e expiramos gás carbônico, a respiração celular ela não vai retirar carbono da atmosfera, ela vai colocar carbono na atmosfera. Então a questão ela está o que? Errada também. Daí então vamos dar uma olhadinha. A produção de biomassa e de combustível fóssil, por si responsável pelo aumento de CO2 atmosférico, por si só é responsável pelo aumento de CO2 atmosférico. Então a produção de biomassa e de combustível fóssil, por si,
É responsável pelo CO2 atmosférico? Não. Também é responsável a respiração celular. Lembrem-se que o quê? Que o processo do ciclo do carbono, ela depende de 3 etapas. E vocês vão aprender também comigo o seguinte, repete comigo, decore. É o que, pessoal? Decore. Então, de decomposição, co de combustão e re de respiração. Decore são os três principais processos do ciclo do carbono. Então, pessoal, terminamos aqui essa aula de hoje com o tópico básico fotossíntese. Quer aprender mais? Venha para o Ideia Cursos, tá ok? Muito obrigado pela presença de todos e gostaria que todos curtissem nossa página no Facebook. Um grande abraço.